Pessoal, bom dia. Retomando aqui a nossa aula de número 16 hoje. E a gente vai retomar aqui mais uma vez a questão dos descritores, né? Como eu, na aula passada, bem falei com vocês, né? Valeu aí. Vamos iniciar nossa aula desejando um bom dia a todos e a todas. E que Deus esteja no comando de tudo. Temos aí a identificação da escola, né, pessoal? Símbolo do SPAES, Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará. E a gente traz uma novidade hoje, que é o MySpike. O MySpike é um programa, né, que veio para ajudar a preparar os alunos para as avaliações do SPAES, né? Esse é um programa do governo do estado que tem essa finalidade, tem esse objetivo. Preparar os professores para que nós preparemos os alunos para a avaliação do SPAES. Hoje, pessoal, nós temos o descritor 11, que é reconhecer os elementos que compõem a narrativa e o conflito gerador. Ou seja, a gente vai identificar os elementos que compõem a narrativa do texto e o conflito. Ou seja, aquilo que durante a narrativa, né, a escrita do texto, geralmente às vezes tem a questão dos conflitos, né? O que gerou. Por isso que ele chama isso de conflito gerador. E a nossa função é essa: reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador. Então vem em seguida aqui a habilidade a ser desenvolvida. O que seria? Ou o que será, né? Identificar em textos os efeitos de sentido do uso de estratégias de modalização e argumentatividade. Ou seja, nós vamos identificar em textos o efeito do sentido e o uso das estratégias da modalização, ou seja, a modalidade, no caso aí, e a argumentatividade. Ou seja, nós vamos ver a questão do o que tem por trás dessas estratégias dentro do texto, certo? A modalidade e ter também a questão da argumentação, que é justamente a argumentatividade, ok? Então, essa é a habilidade que tem que ser desenvolvida nos alunos. Nós temos essa função de repassar para vocês. Vocês têm que desenvolver essa habilidade de identificar em textos os efeitos de sentido do uso de estratégias, ou seja, que o autor usou, né, durante o texto, e a modalização e a argumentatividade. Vamos agora nós iremos para as questões modelos. Texto 1. O homem do olho torto. No sertão nordestino vivia um velho chamado Alexandre. Meio caçador, meio vaqueiro, era cheio de conversas. Falava cuspindo, espumando como um sapo cururu. O que mais chamava a atenção era o seu olho torto, que ganhou quando foi caçar a égua pampa, a pedido do pai. Alexandre rodou o sertão, mas não achou a tal égua. Pegou no sono no meio do mato e, quando acordou, montou num animal que pensou a ser a égua. Era uma onça. No corre-corre, machucou-se com os galhos de árvores e ficou sem um olho. Alexandre até que tentou colocar o seu olho de volta no buraco, mas fez errado, ficou com o olho torto. Nós temos aí esse texto de Graciliano Ramos, né? Histórias de Alexandre, da editora Record, em Revista Educação, ano 11, página 14. A fonte do texto. Pessoal, agora nós temos aqui o comando. O que deu origem aos fatos narrados nesse texto?
Item A. O fato de Alexandre falar muito. Item B. O hábito de Alexandre de falar cuspindo. C. A caçada de Alexandre, a égua pampa. E D. A caçada de Alexandre, a mão. Vejamos o que deu origem aos fatos narrados nesse texto, né? Nós temos aqui que justamente lembrar do descritor 11, né? Que é justamente a gente identificar os elementos que compõem a narrativa e o conflito gerador. Então, nós estamos trabalhando aqui nesse momento com os elementos que compõem a narrativa. Vou repetir. Item A, o fato de Alexandre falar muito. B, o hábito de Alexandre de falar cuspindo. C, a caçada de Alexandre, a égua pampa. Ou D, a caçada de Alexandre é uma onça. Primeiro, o que deu origem a esse texto, ou seja, o elemento que compõe a narrativa. Se a gente for observar, pessoal, de cara, a gente vai descartar a letra D. A caçada de Alexandre é uma onça. Não estava caçando onça. O que é que ele caçava? Era justamente a égua pampa. Vamos descartar também o item A, o fato de Alexandre falar muito. Ok? Isso não é o elemento principal dessa narrativa. Outra letra que a gente vai descartar aqui. B, o hábito de Alexandre falar cuspindo. Não é esse elemento, ou estas palavras, que são pontos importantes, de acordo com o descritor 11, que é a questão de a gente identificar os elementos que compõem a narrativa. Então, se a gente bem observar, pessoal, a letra correta é C. C. A caçada de Alexandre é a égua pampa. Esse elemento aqui é o elemento principal da narrativa, né? Vamos à próxima questão, o próximo texto. Texto 2. A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Siá, Eupídia, e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. No caso aí, né, o médico, o doutor aí, ele já deu, fez uma observação, melhor dizendo, do menino, que o menino, na verdade, ele queria ser, com tantas histórias, ele poderia desenvolver o hábito de escrever, produzir textos, produzir livros, né, produzir obras literárias. Quem é o autor? Ou melhor, quem foi que produziu o texto? Carlos Drummond, Contos Plausíveis, Rio de Janeiro, da editora Record. O comando diz, questão 2, nesse texto, a narrativa é gerada pela. Lembra do descritor 11? Identificar os elementos que compõem a narrativa, né? E o conflito gerador. Vejamos.
Nesse texto, a narrativa é gerada pela item A, aparição de seres fantásticos. Item B, ida de Paulo ao médico. Item C, imaginação de Paulo. Item D, proibição de jogar futebol. Pessoal, identificar os elementos que compõem a narrativa e o conflito gerador. Então, nesse texto, a narrativa é gerada pela... Vamos lá. A aparição de seres fantásticos, letra A. A gente já descarta. Não é a aparição de seres fantásticos, ok? Vamos descartar também a letra D. Proibição de jogar futebol. A proibição de jogar futebol, ela já vem após as histórias mentirosas, né? Ou as criatividades que o menino tinha na cabeça de criar as suas histórias. Então, nesse caso aqui, não se justifica ser um elemento principal da narrativa, né? Os elementos que compõem a narrativa e o conflito gerador. Aí ficamos entre B, de bola, e C, imaginação de Paulo. B, ida de Paulo ao médico, e C, imaginação de Paulo. O que foi que aconteceu? Após todas as histórias que o menino contou, a mãe decidiu levá-lo ao médico, levar Paulo ao médico. Mas nesse caso aqui, ainda a gente observa que esse elemento aqui, essa expressão aqui, não faz parte do conflito gerador, né? Não faz parte. Então, o que seria correto? Mais uma vez, letra C, imaginação de Paulo. Quer dizer, foram as imaginações de Paulo que geraram justamente várias ações, né? As histórias que ele criava, as histórias que ele contava, daí a mãe imaginou até que ele tinha algum problema. Daí o levou ao médico. Então, justamente a imaginação de Paulo, que é a letra C, que é o item verdadeiro, é quem é um dos elementos, e o elemento principal no caso, do conflito gerador da história. Então, A, B e D são os distratores, e letra C é o descritor, que é a opção correta. Mais uma vez a gente traz a mensagem do dia, como sempre. E a gente traz essa mensagem hoje dizendo o seguinte: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. Isso é um texto, né, uma mensagem, melhor dizendo, de Abraham Lincoln, ok? Ele disse isso: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. Então, problemas, pessoal, todos nós teremos, ou temos, na infância, na adolescência, na vida adulta e na velhice, se lá chegarmos. Então, não tem saída. Nós temos aqui, diante dos problemas, a gente encontrar força, certo? Tentar vencer as batalhas e as dificuldades e seguir em frente. Então, gravem isso na memória de vocês, que ser feliz não é ter uma vida perfeita. Nós nunca vamos ter uma vida perfeita. Mas deixar de ser vítima dos problemas. Então, vamos deixar de ser vítima de estar reclamando e se tornar o autor da própria história. E a gente pegar esses problemas e fazer tipo aquela história, né? Quando jogares pedra em ti, pega essas pedras e faz escadas para subir. Ok? Então, e nós temos aqui a fonte, que é justamente do mundo das mensagens. Então, deixo essa mensagem com vocês. Um bom dia. Fiquem com Deus. Boa aula, boas atividades e até o nosso próximo encontro.